Olá, meus amigos. A fé, a fé, essa certeza dogmática que se move e se estende por uma convicção de uma certeza, de uma verdade apodítica que leva o indivíduo ao extremo das suas razões, que o permite, que o habilita, que o configura, que o torna apto para combater, degladiar, para defender a sua tese contra qualquer tese que se levanta, o seu direito erga omnes de guerrear aquele que se levanta contra os seus princípios e postulados. É necessário observar que eu particularmente não vejo com maus olhos aquele que defende seus princípios, as suas teses, as expõe de forma coerente, firmada no pilar da teoria do conhecimento, firmado na ciência, do ponto de vista objetivo, sem adentrarmos nas questões de mérito, mas olhando para aquele conhecimento sadio, para aquele conhecimento notório, não um conhecimento firmado em meros achismos e opiniões, até mesmo porque opinião cada um de nós temos uma ou mais opiniões, e as opiniões que nós temos, elas não refletem e não apontam para a verdade. A verdade, ao que me parece, ninguém as possui. O problema, a questão é que nós estamos num país que ele é extremamente polarizado. Política, religião, esporte, qualquer tema em que eu tenha um opositor no embate das ideias, das discussões, ele se torna objeto de uma beligerância extremamente firmada em aspectos emocionais e afecções da alma que contaminam a mente e o coração. Por isso, se determinar por uma certeza, se determinar por uma convicção, sem exercer o senso de alteridade, ainda que você seja uma autoridade, fazendo aqui um trocadilho, a verdade é que toda a realidade que nós temos e desfrutamos, ela é construída através de premissas que a própria coletividade desenvolveu. Ora, meus amigos, a verdade é aquilo que nós pactuamos que é a verdade.
A verdade, ela é o pacto firmado e chancelado pelo contrato social. Essa é a verdade. Só que a verdade, ela não se solidifica no tempo. Não obstante, Hegel, ele, nas suas teorias, ele desenvolve o pensamento sobre o espírito do tempo. Cada tempo possui a sua própria verdade. Olha que maravilha! E é uma realidade. Os conceitos, os princípios, as leis, as regras, ou seja, as fontes do direito. O direito, ele surge da necessidade da coletividade. É na sociedade que surge o direito. O direito, ele surge das demandas, os pactos, os compromissos. Eles surgem da demanda que a própria sociedade cria, toma para si. Seria irracional pensar de forma oposta. As leis representam os valores e costumes da sociedade, ou seja, a verdade se reveste de um caráter axiológico. Essa é a verdade. Falando de forma leviana, vulgar, a verdade de hoje é a mentira de amanhã, e o contrário é verdadeiro. Por isso, nesse segmento da construção do conhecimento, da construção do pensamento científico, na construção dos postulados e premissas que são tão importantes para o desenvolvimento da realidade, há de se lembrarmos mais uma vez do bom e velho Hegel, que na sua dialética tripartida, em que ele conversa com a tese, a antítese e a síntese, que é a conclusão. Realidade é que, de posse das premissas, o indivíduo, ele simplesmente ignora. Ele ignora a antítese. E naturalmente, por ignorar a antítese, a conclusão sempre será a mesma. E nesse ponto de vista não haverá evolução. O pensamento ficará estagnado. A verdade ficará estagnada. A evolução das espécies, ela fica vinculada à subordinação de uma ignorância, de uma esquizofrenia da razão, que se funda e se pauta e é estabelecida num patamar inatingível, indelével, a troco de nos prevalecermos deste suposto conhecimento que reputamos como sendo a verdade, de tal modo que ficamos assim, vinculados à ignorância, vinculados a vivermos uma vida sem rompermos com os tratados, sem rompermos,
sem desenvolvermos uma ruptura, não uma ruptura, não me refiro aqui a um anarquismo das razões, mas diante desse cenário polarizado, nós ficamos submetidos a vivermos simplesmente igual viveram os nossos pais. E me parece que viver dessa forma é uma forma pelo qual nós somos castigados a viver diante da ausência, da ruptura, do legado, do patriarcado e das instituições, sejam elas quais forem. Porque a verdade é que esse é o nosso tempo. E se esse é o nosso tempo, que vivamos de acordo com o nosso tempo. Que essas reflexões poucas, curtas e rasas te encontrem, que elas promovam em ti algum desconforto, para que você dê a resposta certa nesse tempo e possa desenvolver em espírito e em verdade o senso de alteridade. Bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço a todos.